Pode começar. Gênesis 3, versículo 9, fala assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, por isso escondi-me. 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então o que nós vamos ver aqui, irmãos? Qual era a pergunta para Adão? Era a resposta o quê? Tu comeu da árvore? Era o quê? Era sim ou não. Amém? Sim ou não. Deus não falou assim, comeste da árvore? Sim, não. Justifique a resposta. Ele disse isso? Não, né? Ele falou o quê? Tu comeu? A resposta é o quê? Sim ou não. Deus não pediu justificativa. Pelo menos ele, no primeiro momento, só perguntou, né? E aí o que ele já fez, irmãos? Aí que nós vamos ver a pregação de hoje, 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele não respondeu sim ou não. Ele respondeu o quê? Ele justificou. E ele falou o quê? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Em outros casos, a culpa é dela e a culpa é do Senhor que me deu ela. Ela foi o motivo da minha queda e quem me deu ela foi o Senhor. Olha aí, já começou o jogo de empurra. Não é verdade? E aí o versículo 13 também, a mulher não ficou para trás, viu? As mulheres têm igualdade? Não te preocupa, tem aqui. Olha só o 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Agora, tu viu? Agora já pediu uma justificativa. E ela justificou o quê? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Para Eva, Deus pediu uma justificativa. Só que ela justificou o quê, amor? Se desculpando. É que ela me enganou e então eu comi. Ou seja, a culpa é da serpente que o Senhor fez. Ela me passou a conversa e eu comi. Ela não falou, né, amor? Não, que era bonita, eu ia ficar... Ela não falou, né, que ela queria aquele poder, que ela queria ser uma deusa, que ela queria ter entendimento. Essa parte ela não falou. Ela só falou o quê? Ela me enganou. Então, de novo, viu? Tanto o homem que culpou Deus e culpou a mulher, como a mulher que culpou a serpente. Depois nós vamos ver que a serpente, Deus não pediu explicação, já foi amaldiçoado, porque era Satanás que estava usando ela, né? Mas enfim, essa parte não vou pregar hoje. Quarta-feira eu volto a pregar essa parte. Mas você viu aqui, irmãos, a responsabilidade. E já começou aqui, irmãos, né, esse jogo de empurrar para o outro a culpa. Esse jogo de empurrar para o outro o quê? A minha responsabilidade. Exemplo, como eu falava, né? Adão não foi culpado por ter comido, pela serpente tentar ele, mas ele foi culpado por ter comido. A mulher não foi culpada pela serpente vir tentar enganar ela, mas ela foi culpada por quê? Porque ela deu ouvidos ao engano. Então, irmãos, desde o começo do mundo, Deus fala o quê? É a tua vida que importa e não o que o outro fez para ti. Não é verdade? Não, mas eu sou revoltado assim porque eu tive uma criação ruim. Ok? Ter te dado uma má criação, faltou amor, é culpa de quem te criou mal. Ok? Né? Mas agora, a forma que você reage a isso é você que determina. Né? Eu sou meio assim porque eu não tive o amor de um pai. Que pena, o teu pai devia ter amado você. Ele vai dar conta se ele não se arrepender a Deus? Não, eu digo quando a pessoa não é convertida, né? Se a pessoa não se converteu, ok. Mas você vai o quê? Vai ser o responsável pela maneira que você trata que é essa falta de amor.
Entendeu? Então não é fazer conta que ninguém me fez mal. O mal foi feito. Não é fazer conta que a pessoa não me prejudicou. Me prejudicou. Não é fazer conta que a outra pessoa é santinha. Não é. Mas é o que, irmãos? É a forma que eu vou retribuir. É a forma que eu vou reagir àquela situação. Volto a falar, irmãos, já começou. A culpa é da mulher que Deus me deu. Realmente, a mulher foi culpada na responsabilidade dela. Mas o Adão foi obrigado a comer? Não. A culpa é da serpente, ela me enganou. Ok, foi engano, ok, né? Mas ela não falou, irmãos, o que o engano produziu nela, né? Porque a serpente me mostra na Bíblia em que momento que ela obrigou Eva a comer. Em que momento que ela usou de força. Me fala em que momento que ela fez a Eva, né, obrigatoriamente ele comer o fruto. Que não era maçã não, tá? Não tem. Ela me enganou. Ok, tá? Mas ela não falou o quê? Eu dei ouvidos ao... Então, é o jogo de empurra. E nós vemos que isso já foi a primeira coisa que aconteceu. Né? A primeira coisa, então, nós vimos o quê? Que nós temos que ver o que é a responsabilidade. Mas o outro um dia me falou uma palavra ruim. Ok. Aquela pessoa vai dar conta. Se ela não se arrepender. Amém? Mas o que você faz com essa palavra ruim, quem dá conta é você. Aquela pessoa um dia me fez o mal. Ok, não devia ter feito mal. Né? Ela vai dar conta se ela não se arrependeu. Mas na hora de julgar você, é o que você fez com aquele mal. Então, a gente tem que ser maduro, irmãos, para não ficar ok? Empurrando. Não é pregação para hoje, né? Mas depois nós vamos ver o próprio Caim. Como é que foi o assassinato, né, irmãos? Ali, não se você abrir a Bíblia, mas ali no 4, né? O Caim fez uma oferta que Deus não recebeu. E Deus não falou com ele? Se tu agir corretamente, também vai... Deus não ensinou ele? Sim. Está na Bíblia. Mas o que ele fez? Ele não aceitou. Ele preferiu matar o irmão dele, porque, tipo assim, se o meu irmão oferecer uma oferta melhor que a minha, a culpa é do meu irmão. Então, ao invés de eu melhorar a minha oferta, o que eu faço? Eu mato quem deu a oferta melhor. É como se ele falasse, mas mudar, eu não mudo. Forte. Eu vou pregar isso na quarta-feira. Eu estou pregando capítulo por capítulo. Entendeu? Mas nós vamos ver aqui, olha só. Provérbios 16. Se alguém tiver com um coffee, tá, meus irmãos? Pode tirar uma aguinha, sem problema nenhum, tá? Eu falei que eu não ia vir na igreja, o pastor estava com coffee. Coloca a mãozinha na boca, faz assim. Né? Os irmãos dos obreiros são treinados aí para dar um copo de água para você, né? Não precisa nem o pastor falar. Já enxergo na hora. Provérbios 16. Está um chiado ruim aqui no meu retorno. Não sei se está sendo no salão, mas aqui está um chiado ruim. Provérbios 16, 32. Foi a palavra que eu botei esses dias. Foi quarta, né? Eu gravei um videozinho lá. Pastor, não viu o seu videozinho. O problema não é meu que gravei. O problema é teu que não vê a gravação. Botei ou não botei? E eu falava com a pessoa, né? Mas a pessoa não sei o que. Tá, mas a pessoa não tem o WhatsApp. Né? A pessoa não tem nada. O problema não é meu que mandei. O problema é da pessoa que não recebeu. Eu botei isso lá, foi quarta, né? Eu tava pregando sobre a responsabilidade. Eu gravei um videozinho, né? Pastor, eu nem vi. O problema não é meu que gravei, é teu que não acompanha. Né? Se eu não te ensinasse a palavra... Aí, agora mudou. Parou. Se eu não te ensinasse a palavra, eu era culpado. Amém? Agora, se a pessoa não recebe ensino, a culpada é ela. Paciência, né? Provérbios 36. Provérbio 16, 32. Fala assim, melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito, a sua emoção, né? Do que o que toma uma cidade. Amém?
A gente fala às vezes paciência no sentido de calma. Na Bíblia não é muito usado paciência. Paciência e perseverança não são a mesma coisa. Significa uma constância. Amém? Né? Quando a gente quer falar de calma, a gente usa mais a palavra longânimo, ou seja, longo ânimo. Ou seja, aquela paciência, aquela calma. Então, é melhor aquele que é longânimo do que o valente. Pastor, mas eu sou ensinado que eu tenho que ser mais valente que o valente. Sim. Que eu tenho que ser valente na fé, que eu tenho que ser a geração forte, valente, blá, blá, blá. Sempre Josué, sempre os mesmos versículos. Né? Não tem versículo novo, só os velhos, né? Ai, não sei o que. Ok. Tudo isso com relação a quê? Ao diabo. Tudo isso com relação a quê? Ao mundo espiritual do mal. Amém? Mas com relação a você, o que a palavra fala? Olha, é melhor o longânimo do que o valente. E aí fala, o que governa o seu espírito, ou seja, a sua emoção, né? O que cuida de si, do que aquele que toma uma cidade. É como eu falava até lá na gravação, se você viu, né? Se não viu, depois você vê. Eu falava do Naamã. O Naamã, ele era uma bênção pro povo dele? Era. A palavra fala que ele era um general muito elogiado, reverenciado. O cara era bom. Ele era bom. Mas o que ele tinha? Porém, era o quê? Leproso. Ou seja, quando ele chegava, né, das batalhas, ele matava todo mundo, acabava com todo mundo. Ele era alguém que se destacava. Mas quando ele chegava, e a palavra fala que alguma vez ele foi usado até por Deus. Né? Mas quando ele chegava em casa, ele era leproso. Ele podia abraçar a esposa dele? Não. Senão ela ia ficar leprosa também. Né? A palavra não fala se ele tinha filhos. Provavelmente ele devia ter, né? Provavelmente ele devia ter filhos. Mas, ou seja, ele tinha que ficar o quê? Separar. Então, fora, ele era o herói. Ele chegava dentro de casa, ele era um fracassado. E nós vemos que além de fracassado na lepra, era o quê? Ele era orgulhoso, inclusive, né? E Deus tratou primeiro o orgulho dele, depois o quê? Ah, o Eliseu não vem aqui. Não, vai lá, o Breno, manda ele tomar banho 7 vezes lá. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente pode ver, ele errou. Né? De cabeça agora, eu lembro que eu estava preparado no esboço, o Davi. Né? O Davi ele era um rei que naquele tempo ele vencia, ele era, né? Ele era muito forte. A gente fala muito da super força de Sansão, mas na verdade é que a palavra também fala que Davi também tinha super força. Né? E ali e tal, mas quando foi, irmãos, que era para estar na guerra, ele não foi. Ele estava o quê? Estava lá no terraço, né? Aí lá do terraço viu uma mulher, né? Eu não sei se é falta de juízo ou se é sem vergonhice. Eu acho que é sem vergonhice, né? Vai tomar banho com uma janela aberta lá para todo mundo ver. Ninguém nasceu ontem. Né? Eu sei que ele olhou, se fosse uma mulher feia, aos olhos dele, amém? Meu pai, ô pessoal, concreto isso aqui, fecha. Ai, meu pai, deixa eu lavar os olhos. Mas era uma mulher, para ele, né? Não sei, para ele, né? Eu sei que a minha é a mais linda de todas, né? Mas aí cada um cuida da sua. Da minha, a mais linda de todas. Né? De todas é a minha, amém? Você casou, todas as mulheres morreram para você, amém? E como você não é espírito, não consulta os mortos. Então você fica só com a tua, né? A minha é a minha. É a mais linda de todas. Faz quase 20 anos que eu digo. É linda, linda, linda. Né? Mas a minha, né? Aí de você, tu que cuida toda. Né? Ele olhou, que linda. E você sabe o resto. Até eu preguei uma vez uma mensagem, né? Quando eu não vou onde Deus manda, eu fico quando o diabo me quer. E ele errou. Né? Ele errou. Então, quer dizermos, é o seu coração. Mas aquela pessoa me ofendeu. Depois não vamos ver o que ele vai dizer. Mas aquela pessoa me fez mal. Mas a minha criação foi assim. Mas eu não tive condição. Você já viu a pessoa? Não, eu fui pro crime porque eu não tive condição. Irmão, tá cheio de gente aqui na igreja que passou necessidade muitas vezes na vida. E até fome, né? Uns fome mesmo. Outros não chegaram a passar fome, mas comer até minhoca lá da terra, mas tava ruim o negócio. E a pessoa não foi, irmãos, para sem vergonhice roubar o que é dos outros. Não é verdade? Tem gente que às vezes está já com uma certa idade,
com o corpo até judiado. Por quê? Porque o pai e a mãe tinham vergonha na cara e botavam até trabalhar. Não justifica forçar, né? Mas trabalhava porque os precisava ajudar, né? Tanto que era uma escadinha, né? Cada um que vinha ajudava a cuidar do menor. Mas não foi por crime. Não foi para sem vergonhice. Porque a sociedade me forçou a isso, porque eu fui... Isso conversa fiado, irmãos. Amém? Aquela expressão que a nossa mãe dizia, né? A gente é pobre, mas é limpinho e honesto. Eu posso estar com uma roupa usada, mas é limpinha e, né, ter com as crias descabeladas de pelo nariz escorrendo. Não, era até simplesinho, mas era cuidadinho, educadinho, amém? E aí se voltasse da creche com um brinquedinho de alguém. Tomava uma sova e no outro dia mandava devolver. Ah, tenho vergonha. Para errar não foi sem vergonha, né? Não é assim, mano? Então isso é conversa fiada, moço. Não, porque o que vai mudar o Brasil é estudo. Sério mesmo? Até onde eu sei, quem tem direito a acesso especial e algum privilégio é quem tem estudo ou quem não tem? É quem tem estudo. Até onde eu sei, não sei se você mora no mesmo país que eu, quem mais rouba no Brasil não é o pessoal que não sabe ler e escrever. Esses são enganados. Mas o que acontece, Lance? Geralmente aquela pessoa que tem faculdade, tem isso, tem aquilo outro. Geralmente o quê? A pessoa que tem dinheiro, ela rouba para ter mais. E aí diz que a culpa é do amigo, da amiga. Eu tenho um monte de amigo e ninguém me dá sítio, televisão de 48 polegadas. Deixa quieto. Né? Aí a culpa é do amigo. Ah, não! A culpa é do amigo. Né? Ninguém nasceu ontem. Enfim, pode notar, irmãos, isso é o que em todas as... Pastor, eu vi um empresário lá do mercado tal, fazendo falcatrua, pastor, remarcando as datas de validade. Não é o seu João lá da esquina, lá, que, né? Vendo lá no caderninho, né? Meia carcaça de galinha e cacetinho, lembra, né? Vim comprar carcaça. Né? Não, às vezes é aquele grande, porque ele quer o quê? Mais. Não era só o seu Juca lá, da fazendinha, que estava lá com 2 vaquinhas, tirando leite lá. Eram os grandes que botavam soda e aditivo. Não é verdade, Anderson? Em que momento eu falei para você uma mentira? Não estou mentindo, isso é verdade, estou falando fatos. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe se controlar. Né? A avareza, né? Ela foi lá, conquistou uma grande cidade, uma grande marca, mas ela é avarenta, ela caiu. Então a palavra fala, olha, é melhor o paciente do que o valente. Não, mas eu sou aquela pessoa mais direta. Eu também sou. Mas uma coisa é você ser direto por ser confiante no que está falando, outra coisa é ser mal educado. Ah, porque eu sou sincero. Não, às vezes é ser barraquento, barraquenta mesmo. Não é sincero, você é a barraqueira. Não, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha responsabilidade individual. Primeiro exemplo que nós vamos ver, para nós terminar daqui a pouquinho, Isaías, capítulo 6. Então, irmãos, tira do teu coração esse vitimismo aí, tá? Esse coitadismo. Amém? Ah, mas me fizeram isso, fizeram aquilo. Estavam errados? E nem sempre quem te corrige está errado. Ah, não fui na igreja mais porque o pastor começou a pregar sobre casamento. Ah, eu vou pedir desculpa. Eu vou pregar a palavra de Deus, amém? Né? E Deus vai trazer a pessoa. Ah, não fui naquela igreja mais porque o pastor fica pregando sobre dízimo. Ah, não é porque ele prega sobre dízimo, é tu que é avarento. Então, às vezes, nem sempre a pessoa, às vezes, irmãos, ela não gosta de algo que foi injusto. Às vezes foi justo, sim. Só que ela não enxerga isso naquele primeiro momento. Amém? Mas fora isso, né? Aconteceu, aquela pessoa. Então, peraí, né? Meu pai me tratou mal, minha mãe me tratou mal. Não deveria. Deveria cuidar bem. O filho é a maior herança que nós temos aqui nessa vida, né? Mas o que você vai fazer? Se eles não se arrependerem, né? Mas e você? O que você vai fazer? Amém? Olha só. Isaías, capítulo 6, a gente já sabe a mensagem. Ele já era profeta, era um homem de Deus. E aí, então, ele vê a imagem dos serafins de Deus.
ele vê lá a glória de Deus, né? E ele vê os anjos serafins, né? Essa mensagem Deus me deu ontem. Minha filha estava ouvindo uma mensagem e lá o pregador falou de Isaías. O senhor estava ouvindo, pai? Estava. Pai tem um oitavo sentido, né? Falei, essa mensagem vai ser para... Vou usar essa passagem amanhã. Mas enfim, né? Eu vou pregar no outro sentido. E aí, então, ele vai e ele vê Deus. O que ele faz, irmãos? Olha só. Isaías 6, versículo 5. Fala assim. Então disse eu. Aqui é Isaías escrevendo, né? Então disse eu. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos... Ou seja, né, ele ficou apavorado. Mas ele falou o quê? Eu vi, eu sou, eu vou perecendo, eu moro. Ele não falou assim, eu vi Deus, o povo está ralado. Não, eu estou mal, eu estou apavorado, eu vou perecer. Né? Ou seja, esse encontro com Deus trouxe aqui, irmãos, uma humildade para olhar para si mesmo. Amém? Por isso que eu falei, aquela pessoa que não é firme, falta conhecer mais a Deus. Deus não resiste ao fraco, Deus resiste ao soberbo. Então não tem como alguém ter um encontro com Deus, irmãos, e não ficar mais humilde. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu estou apavorado, eu vou morrer. Né? E aí, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tipo um pegador, né? E aí? E com ela tocou a minha boca. Ué, mas ele não morava no meio de um povo de boca suja? Tá, mas Deus tocou na boca dele. E tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Ou seja, Deus não falou nada sobre o povo. Deus tratou com ele. Deus purificou ele, tocou na boca dele, perdoou ele. Primeiro Deus tratou com ele, para depois enviar ele para tratar o que? Até a pessoa depois fala, eis-me que envia a mim. Ele não pega nem numa vassoura, não vai num culto, não faz nada na igreja. E diz, eis-me aqui. Outro louvorzinho da moda, né? Estou disponível, assim. Cadê? Não senta nem no primeiro banco depois dos jovens, né? Tem uma vigília e não vai. Tem as mulheres falta. Estou disponível, eis-me aqui. Deus fala, se canta, tu não minta, né? É porque falta o quê? Eu. Eu não fui porque estava frio. Tá. A culpa é do frio? A culpa é tua, que não te agasalhou, não venceu o teu eu e diz, carne, tu não te manda, vamos do mesmo jeito. A culpa é tua, que preferiu ficar dormindo por causa do frio, da chuva, não sei o quê. Acorda mais cedo e vem para a casa de Deus. É você que tem que cuidar, amém? Então quer dizer, depois ele foi o quê? Para abençoar os outros. Mas primeiro Deus abençoa ele, amém? Deus fez algo com ele, Deus purificou ele entendeu, amém? Depois ele foi levar esse entendimento para os outros. Nem todo mundo aceitou, né? Mas ele foi um dos profetas mais iluminados de todos, amém? E aí, pastor, outro exemplo no Antigo Testamento, deixa eu achar aqui, eu não marquei aqui, deixa eu ver se eu acho que é Gênesis, deixa eu ver, se não for aqui, deixa que eu procuro rapidinho.
Deixa eu ver se é o... Eu não anotei aqui, depois tem que anotar para fazer tarde. Deixa eu ver. Só achar aqui que eu não anotei. Lembrei do José agora, irmãos. Né? Eu não vou lembrar agora, mas o José também ele vai dizer, né, o José no caso do Egito, né? Ele vai dizer, olha, vocês até tentaram me fazer o mal, né? Mas Deus ele vai, ele transformou em bênção. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu lembrei agora, mas eu não anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Depois me ajuda a lembrar aí, André. Gênesis 50. Gênesis 50, deixa eu ver aqui o versículo 19, amém? Porque daí o Jacó vai morrer, irmãos, aí os irmãos vão dizer assim, então perdido, agora que o mano vai se vingar da gente. O pai morreu. Vou fazer o seguinte, vamos dizer que antes do pai morrer, o pai falou para o José não fazer mal para nós. Mas é um bando de sem vergonha, nunca foi dito isso. Você viu? Os irmãos de José não valiam nada, nem depois que o pai morreu. Aí eles chegam lá, conta aquela história, olha, o pai pediu para te perdoar nós, não fazer mal. Antes de morrer, as últimas palavras, mas ele estava lá, né? E olha, tá bom, olha, agora nós estamos aqui como teus servos. Tudo um bando de fingidos. Né? Ele só não queria ser o quê? Punidos. Arrependimento de verdade não é choro nem discurso. Arrependimento de verdade é frutos. João Batista falava, produzir frutos, digo do arrependimento. Discurso e lágrima não adianta. Quem mudou, muda em atitude, não só em palavras. Né? E a atitude constante. E aí ele falou, ele chora, né? Ele estava lá emocionado, ele fala algo assim, ó, Gênesis 50, versículo de número 19, fala assim, ó. Depois tem que anotar aqui que eu não anotei. Gênesis 50, 19, fala assim, ó. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes o mal contra mim, amém? Viu que perguntou assim, tudo bem, não aconteceu nada. Ai, hipócrita. Vocês intentaram o mal contra mim. Ok, aconteceu. Foi verdade e é real. Amém? Viu? Não ignore que não aconteceu. Vocês intentaram mal contra mim. Mas o quê? Porém, Deus o tornou em bem. Olha que bonito. Para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Mas se você vai ler a história de José, que sabe um dia eu prego de novo, igual eu fiz com Abraão, né? Eu prego a história de José. O José, a primeira vez que encontrou os irmãos dele, chorou muito, não é verdade? Quando ele não viu os irmãos. Mas, irmão, os irmãos de José não valia nada. Nem antes nem depois que o pai morreu. Mas ele valia. Ele falou o quê? Deus fez o bem. Então eu vou perdoar vocês. Vocês fizeram mal. Vocês fizeram coisas ruins contra mim. Vocês intentaram, mas Deus transformou em bênção. Então ele não ignorou que não houve a maldade do homem. Mas ele reconheceu que houve o quê? A bondade de Deus. Lembra que eu falei? Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Não. Você é assim porque você não soube reagir ao que fizeram contigo. Mas eu não tinha Jesus. Então você não tinha capacidade, né? Mas agora você tem Jesus. Agora a conversa é outra. Olha para nós terminar aqui nos um dos desafios que Jesus dá para nós. Para todos nós, tá? Mateus capítulo 5. Pastor, o senhor falou que anda na Bíblia hoje, né? Sou de palavra. Eu aviso. Eu vou lá e faço. Não, minha família sabe que eu sou assim. Mateus 5. Eu sou muito paciencioso para ensinar, mas eu sou um poço de paciência. Mas não sou para ficar revolvendo, amém? Daí é a pessoa que vai ter que fazer. Mateus 5, olhamos para nós, isso é para mim também, amém? Porque talvez já vai ter os lacradores de plantão, né? Que não é bem assim, que é um discurso utópico. Mas eu não estou pregando aqui para carnal. Carnal é carnal. Eu estou pregando aqui para pessoas que são espirituais.
E o espiritual, ele não anda, né, no homem natural. Olha só, para nós, Mateus 5, versículo... se vocês irmos ler todo o capítulo 5 de Mateus, é o chamado... na verdade, o Sermão da Montanha vai até o 7, né? Mas se você ler o 5, nota como Jesus fala, você, 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 você. Nota quando você lê, né? E ele fala aqui, ó, Mateus 5, 44, fala assim, ó, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aí, ó, da ala. 44. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, estou falando, Jesus está dizendo, né? Eu digo para vocês. Eu não digo para quem disse para vocês. Eu digo para vocês. Eu não digo para quem ensinou errado. Eu digo para você que aprendeu errado. Você. Eu, porém, digo para você que amai a vossos inimigos. Eita, pastor. Bendizei os que vos maldizem. Ele te maldiz e tu abençoa. Fazei bem ao que vos odeia. A pessoa te odeia e você faz o bem. Você viu como ele falou assim? Ó, não importa o que te fazem, o que importa é o que tu faz. Foi assim em Gênesis e é até hoje assim. Né? Que mais? Orai pelo que vos maltrata e eles te maltratam e te perseguem. Tu ora. O povo foi ensinado, retribua. Deus fala, eu vou te falar, a tua retribuição vem de Deus. A tua maneira é diferente. Para quê? 45, 11. Está aqui, ó. Para quê? Você planta um pé de café, para quê? Para tomar café. Você planta mandioca, para quê? Para comer mandioca. Você faz isso para quê? 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha que forte, não é verdade, Hans? Sabe por que você faz isso? Você não faz por eles, você faz por você. Sabe por que você faz isso? Para você ser um filho de Deus. Então você não faz por eles, você faz primeiro o quê? Por você. A tua essência agora é o quê? É de filho de Deus. Ah, eu sou revoltado assim porque o meu pai e minha mãe não me deram amor. Que pena, deveriam ter dado. Se eles não se arrependerem, Jesus vai cobrar isso deles. Mas agora não justifica você crescer revoltado e descontar nos teus filhos isso. Eles não têm culpa disso. Você também não teve culpa, mas se você foi maltratado. Mas você tem culpa se você é maltratado. Ah, mas eu fui criado me chamando de burro, não sei o quê, e eu me cresci revoltado, estourado. Que pena. Quem te criou não sabia criar uma pessoa, achava que não um animal. Se não se arrependeu, essa pessoa ela está errada. Né? Ah, então aí eu sou assim meio... Eu não acredito muito em mim porque eu não sei o quê, porque você está se punindo. Não, peraí, Deus. Eu não vou ser orgulhoso. Orgulhoso é do capeta. Mas eu vou o quê? Eu vou mudar essa palavra em bênção. Não é que eu vou ser cheioso, sabe? O não me toque, o pavãozinho. Não. Né? Mas tipo assim, ó. Mas peraí. Eu entendi agora o quê? A minha identidade na palavra de Deus. Esse dia eu estava pregando sobre... Quantos domingos eu preguei sobre identidade? Não é verdade? Está gravada a pregação. E aí? E aí fala assim no 46, olha. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha aí, tá viu? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também? Assim, publicano eram os cobradores de impostos, os pecadores, né? Assim, até o pecador retribui quem faz o bem para ele.
Mas a tua natureza não é assim. Por quê? 48. Isso aqui o pessoal que fala que ninguém é perfeito tem uma raiva quando a gente é pregado. Adivinha? Não vou deixar de pregar. 48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Pastor, está na Bíblia, amém? Há uma perfeição no céu. E aqui embaixo, o quê? Deus é perfeito através dos seus filhos. Meu Deus, pastor. Por isso a pessoa estava como é que é? Fungando pelas ventas, né? Estava com fumaça pelas ventas. Por isso a pessoa estava lá. Né? Aprenderam tudo errado. E os que ensinaram errado estavam furiosos. Deus vem aqui e não se comporta como a gente espera. Crucifica ele. Deus veio aqui e não age como nós devemos que ele haja. Mata ele! Entendemos? Há uma perfeição no caráter, no jeito. Amém? Mas é de hoje para amanhã, pastor? Eu sempre digo, não, se eu falar que você muda de hoje para amanhã, eu sou mentiroso. Mas se eu falar que a mudança demora muito, eu sou mentiroso maior ainda. Porque é o que, irmãos? Lembra que eu pregava antes da gravação? É o que? É a constância. Você começa a olhar para Jesus. Jesus, você lê a palavra de Jesus, você vê ele ali, a forma dele, a oração dele, você vai vendo ele. Isso vai o quê? Vai constrangendo o quê? O teu coração. Amém. Isaías foi um bom exemplo. José também. Mas eles não são Cristo. Cristo é o exemplo perfeito. E olha, ele foi o filho. Amém? Pastor, o quanto eu preciso crescer ainda. Nossa, que novidade. Descobri a roda. Sério que você tem que mudar bastante? Oh, descobriu a roda. Traga um prêmio Nobel para esse gênio. Você está constatando que é de todo crente, o que é uma necessidade que ele cresce, né? Por isso tem que ser alguém espiritual para na palavra de Deus, amém? Porque o carnal, o quê? Não precisa. Já está desligado. Ah, a culpa é dela. Eu sou assim por causa dela. Não, ela não deveria fazer assim. Mas você tem que mudar. Amém? Ah, pastor, mas eu vou tapar o olho para aquilo que fizeram mal. Não, às vezes falar o perdão não é trazer a pessoa de volta tomar cafezinho. Amém? Como eu falei, tem pessoa aqui da igreja que saiu, é obreiro em outra igreja, pessoal que eu vi, eu sei o que está falando. O problema é teu, estou falando mesmo. Né? É obreiro, saiu em rebeldia. Aí é obreiro em outra igreja. E, nossa, aí passa por mim e a minha esposa. Eu falei, uma hora eu vou chamar o pastor e eu vou conversar. Vou marcar o horário no escritório e botar os dois na frente. Como é que bota uma filha estranha dessa? Vai atrofiar a obra. E a mesma coisa aqui também. Não é verdade? Aqui às vezes tem obreiros que por algum motivo ou outro não está na obra. Se é pecado, você trata o pecado, né? Mas digo assim, às vezes a pessoa, não, pastor, me mudei, fui para outro lugar, né? Onde é que tá? Né? Amém. Tu não vai virar a cara, né? Esse médico está aqui mais tempo que eu. Pastor, eu lembro do irmão, ele tocava bateria. Eu lembro do. Isso não dá desviar, tá? O último, tá? Mas eu digo outros, né? Eu lembro do irmão que tocava assim, o irmão que é do louvor, né? Pastor, estou igual a Elias, só eu fiquei, senhor. E se prepare, que depois que o Braio vai ficar só tu mesmo. Então tem que o Braio, se quiser casar, tu prepare discípulo. Ora para Deus mandar alguém pro lugar dele, né? Senão não vai casar tão cedo. Daí vai estar aqui, né? O que, irmãos? Vai lembrar. Eu sou homem de Deus, estou falando isso diante de Deus. Né? Então, olha ali, pastor, né? Mas não vai virar a cara para a pessoa. Pastor, eu vejo aquele obreiro no Face, pastor, tomando cerveja, e aí? Aí você vai se desviar porque ele se desviou? Pastor, quem me trouxe para a igreja hoje está desviado. Tá, e aí tu vai te desviar por causa da pessoa? Você não vai virar a cara para a pessoa. Como essa pessoa faz? E faz errado. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa botar a pessoa tomar cafezinho comigo. Mas tem que ter o respeito, a reverência pelas autoridades. Isso não caiu de moda ainda. E aí, mas eu quero respeitar.
Pastor, aí eu fiquei triste. Ah, não vou na igreja mais. Aquela obreira tão querida, pastor, se desviou. Aí eu me entristeci. Você está colocando a desculpa no outro. Comendo fruto proibido, lambendo os beijos, falando assim, a culpa da Eva. Para, Deus. Essa pessoa volte para Jesus. Nem sempre tem condição de voltar para a obra. Não tem. Mas volte para Jesus. Ah, mas aquela pessoa foi até um pastor meu e hoje se desviou. Ah, tá, então tu vai para o inferno por causa dele. Agarradinho, meu pastor, vou bruto pro carpeta que nos carregue. Deus, houve um tempo que essa pessoa foi bênção na minha vida. Eu não nego isso. Hoje ela não é. Então eu oro pela salvação. Talvez não volte a ser um pastor. Talvez não volte, né? Mas que volte a ser um filho. Eu não vou me escandalizar, chutar. Porque... Para com isso. Cada um vai dar conta de nós. Vamos terminar? Romanos 14. Pastor, palavra forte, você viu? E você ia trocar essa palavra para ficar mimimi em casa. Não, vem para a igreja, irmão. Vem para a casa de Deus com frio. Amém? Ah, só não sirva um cafezinho quente ali para você hoje porque não está preparado. Mas quem sabe a gente não prepara semana que vem um cafezinho quente. Romanos 14. Essa palavra é para mim também, tá? Quantos pastores? Eu tive 4 pastores antes de fazer obra em tempo integral. Desses 4, só um está no ministério hoje. Na Igreja da Graça. Só um. E aí? Amém? Os outros não estão, graças, não estão desviados. Mas um saiu, abriu o seu próprio ministério. Eu não estou nem aí com a vida dele, sei da minha. O outro está como membro na igreja, né? O outro está ali com Jesus, mas só um que está na obra ainda. Né? Pastor Emilson, lá de Santa Cruz. Foi o meu primeiro pastor. Mas os outros não estão. E aí? Agora eu vou atrás deles? Agora eu vou me rebelar? Agora eu vou ficar de beiço? Irmãos, eu sou totalmente grato. Amém? Graças a Deus que eles não se desviaram. Né? Eu sou grato pelos ensinamentos, pelos puxão de orelha. Cada um eu aprendi. Cada um eu cresci. Cada um eu fui uma bênção. Cada um eu dei trabalho também em algumas coisas. Amém? Né? Mas eu sou grato por cada um deles, amém? Então eu lembro deles, eu abençoo a vida de cada um deles em nome de Jesus. Eu não viro a cara, né? Ah, mas se a pessoa começa a botar besteira, bloqueia, né? Bloqueia ali no Face, no Instagram, pronto, né? Deus, mas eu não vou bloquear da oração, a oração continua fazendo, amém? Pronto, agora eu vou ficar aqui chucro, revoltado, chutando todo mundo. Que culpa que eu tenho? Eu tenho culpa de mim. Eu não tenho culpa se eles não, né? Amém? Né? Então, cada um é cada um. Mas agora virar a cara, mas ficar do outro lado para não passar, irmãos. Romanos 14, versículo 11. Fala assim, irmãos, olha, Romanos 14, 11. Porque está escrito, aqui ele está citando Isaías, tá, irmãos? Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Ele está citando aqui não sobre servimos a Deus, né? Mas enfim, aí ele fala aqui no 12, ó. Agora ele está falando, né? Ele citou o versículo e agora ele fala a inspiração do Espírito Santo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo entendeu? Eu vou dar conta de você, do meu ministério, se eu preguei a palavra, né? Eu vou dar conta se eu fui um bom pai, né? Se as minhas filhas, meus filhos, né? Ficaram bem na palavra. Eu vou dar conta se eu sou um bom esposo. Eu vou dar conta se eu fui um bom cristão. Amém? Agora, naquilo que acabou a minha conta, eu preguei a palavra, eu vou dar conta se eu preguei. Mas a pessoa rejeitou a palavra. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Né? Eu fui um bom pai. Amém, eu vou dar conta. Mas agora, na hora dos meus filhos darem conta de si mesmo, eles vão dar conta do quê? De si mesmo. Eu vou dar conta do meu pai. Ele foi um péssimo pai.
mas o meu coração é limpo, eu sinto amor e misericórdia por ele. E mudou, hoje ele tem uma enfermidade, né? Mas ali, enquanto ele não estava com essa enfermidade, ele sabe que eu amava ele. Porque ele merecia, pastor? Não. Mas mesmo sem merecer e sem mudar, eu mudei. E era a primeira pessoa que eu pregava. Né? Minha mãe também. Tô falando de mim, tá? Né? Pode depois ligar para ela, né? Eu incomodava. Depois que eu me convertimos, eu não incomodei. Claro, sempre tem aquela coisinha ou outra, né? Mas depois eu me convertimos, né? Eu virei uma bênção de filho. Eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive. Né? Não era perfeita não, tá, moço? Mas olha, para mim a minha melhor, é a melhor mãe do mundo. Não, cada um que tem a sua. Né? Eu tive o azar de ter o pior pai do mundo e a sorte de ter a melhor mãe do mundo. Aí ficou equilibrado, né? Não, mas é o amor do coração. Deu gratidão. Então, mas lá o meu patrão um dia foi injusto comigo. Que pena, não deveria ter sido. Né? Se ele não se arrepender, ele vai dar conta para Deus. A vida vai cobrar. O que eu me plantar, ele colhe. Né? Mas e se ele se arrependeu e não conseguiu te vir falar contigo? Você não sabe. Né? Então, Deus, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Né? Pastor, mas ali os meus irmãos não se dão comigo. Por quê? É só eles que são culpados ou você fez alguma coisa? Então peça perdão, né? Conversa com ele. Mas já tentei pedir perdão, eles não aceitam. É porque você não está visivelmente mostrando que você mudou. O que eu faço, pastor? Continua dando o quê? Frutos. Amém? Porque uma pessoa que se machuca ela hoje, ela fala assim, foi mal aí. Aí você vai lá, machuca também. A pessoa fala, desculpa. Mas Jesus falou que tem que perdoar. Tem que perdoar se quem vem te pedir perdão se arrependeu de verdade. Agora, amanhã volta e faz a mesma coisa contigo, se arrependeu? Não. Amém? Então, não pode banalizar também o perdão, como fala o missionário, né? Então, não, eu mudei. Então, vai conquistando aquela mudança, amém? Pastor, meus filhos não acreditam que eu mudei. Se não está dando frutos, quem sabe que eles estão vendo, né? E o que eu faço, pastor? Continua constante, né? Aí você entendeu a pregação. Então, vamos falar aqui, que 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta de você. Aquela pessoa me xingou. Ela vai dar conta se ela te xingou. Mas tem que ver, ela te cobrou e você que é rebelde não aceitou a repreensão? Porque às vezes a pessoa não aceita, amém? Né? Não, pastor, aquela pessoa ela me xingou. Até falou um palavrão para mim. Não, ela não devia ter feito isso. Ela está errada. Amém? Ela está errada. Mas você vai fazer o quê? Você vai guardar isso no coração e vai agora xingar todo mundo? Você tem que ser um filho de Deus. Não, Deus, eu vou ser diferente. Amém? Né? E aí, para terminar assim, né? Para nós terminar. 13. Já foi até mais longa a pregação. Mas hoje está friozinho mesmo. Você não tem o que fazer em casa? Assista a pregação de novo. Aí quem pregar à tarde, pregar à noite, segue a mesma linha do homem de Deus. 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito. Propósito de quem? O teu. Porque não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? Assim, no que depende de você, você tem que buscar edificar as pessoas. Pastor, mas nós erramos. Nossa, eu não sabia disso. Uau! Pastor, mas ninguém de nós é perfeito. No sentido de chegar aos 100% aqui na Terra. Não diga, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca preguei. Claro que sim, amém? Mas nós estamos o quê? Caminhando a essa perfeição. Então nós erramos. Né? A gente às vezes fala uma coisa de cabeça quente, palavrão não, né? Pastor, eu estou aqui marcando o dedo falando palavrão. A culpa é do martelo agora. A culpa é do prego. Lembra lá, igual o seu Madruga lá, né? Com os dedos do martelado lá, né? E a culpa era do Chaves. Não, para. Não vou falar a palavra, amém? Você quer saber se o homem é crente e é homem? Mas já está gravado, né? Dá um susto, amém?
Se gritar grosso, ai, e não falar palavrão, é homem de Deus. Pode casar. Agora falar palavrão, né? Não, mas aí Deus sempre está tratando em nome de Jesus, amém? Então, vamos buscar ser essa bênção aí em nome de Jesus, amém? Pode encerrar a gravação.